Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar a tratar da filosofia existencialista. Depois de falarmos de Sartre, polêmico Sartre, depois de falar da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa muito importante que colocou em questão existencial feminina, agora nós vamos ver sobre Martin Heidegger. Ele que não gostava de se encaixar na filosofia existencialista e nem também de um novo termo que vai surgir com os estudos dele, chamado fenomenologia. Essa fenomenologia ela vai ser muito ligada aos estudos de Heidegger na questão da captação da consciência do ser humano através dos seus 5 sentidos. Essa corrente filosófica ela vai tratar muito profundamente toda a capacidade de conhecer do ser humano, que ele não vai chamar de homem, mulher, mas ele vai usar um termo alemão chamado Dasein. Esse Dasein trazido, não é muito traduzido para o português, mas trazido para a nossa língua, um termo quer dizer o ser aí, esse ser aí, ok? Então ele vai dar um novo conceito na questão existencialista. Ele não vai tratar somente angústia, escolhas, mas sim aquelas ações que vai de acordo com o conhecimento humano. Antes de trazer o livro para vocês, eu quero, se vocês forem pesquisar o que seria fenomenologia no Google, ele vai dar diversas expressões, mas tem dois que nós vamos aqui precisar para fazer essa reflexão na filosofia. Olha só, no pensamento setentista, que vai aparecer aí, olha só, no pensamento setentista, descrição filosófica dos fenômenos em sua natureza aparente e ilusória, manifestado na experiência aos sentidos humanos e à consciência imediata, ou seja, aquilo que nós captamos através dos nossos sentidos e transformamos em conhecimento, no que captamos aquela informação que é absorvida pelos nossos sentidos. Tem diversas formas e a gente vai ver agora com Heidegger, ok? Eu vou agora compartilhar o livro com vocês. Só um minuto. Aí, só um minutinho. Então, nós vamos tratar uma nova abordagem dessa questão existencialista, ok? Vamos lá? Pronto, vai aparecer aí para você. Martin Heidegger. Olha só, a obra do filósofo alemão Martin Heidegger é frequentemente designada como existencialista por empreender uma analítica existencial, ou seja, uma investigação rigorosa em busca da compreensão do significado da existência humana. No entanto, Heidegger discordava que seu pensamento fosse classificado como existencialista ou ainda como fenomenológico, embora ele se relacionasse, as suas ideias com essas duas correntes em diversos aspectos. Em seus textos, Heidegger raramente usava a palavra homem ou expressão ser humano, como eu falei para vocês. Em vez disso, empregava o termo alemão Dasein, que permanece inalterado em algumas edições em língua portuguesa e em outras é traduzido como ser aí. De acordo com esse filósofo, o Dasein é aquele que aparece, aquele que existe, e nesse existir é que residem as possibilidades de ser. Ele é capaz de construir e assimilar diferentes significações de mundo, ou seja, tem a capacidade de interpretar a realidade à sua volta. Por isso, não é simplesmente presente ou simplesmente dado, como as coisas. Pode aprender as significações do mundo e nisso difere dos objetos. Assim, percebendo-se inserido em um mundo, o Dasein age nele, com ele, com tudo e com todos que estão junto dele. É como se fosse uma comunicação da onde está esse Dasein, esse ser humano, colocado pelo Heidegger. É como ele sempre se relaciona com o mundo, com diversas informações que vêm através desse sentido, da natureza,
do olhar, né, do gosto, da família, ou seja, em diversas situações, seja onde ele estiver. Olha só, pelo fato de compreender-se com base em determinados contextos, encontra-se si mesmo com o eu de determinado jogo, ou seja, compreende o próprio ser com base no jogo do mundo, como se fosse uma peça de xadrez dentro do mundo onde ele está inserido, ok? Continuando aqui. Então, pessoal, ele busca compreensões de como nós conseguimos conhecer o mundo, tá? Os sentidos ele é muito importante nessa questão. Segundo Heidegger, o Dasein não pode ser objetivado, isto é, não pode ser visto como um objeto, um instrumento, pois ele é capaz de compreender a sua existência como algo de que deve se ocupar e cuidar. Resumindo, trazendo umas palavras mais simples, o homem ele é capaz de produzir cultura e saber por que ele está produzindo aquilo. Ou seja, planejar, ter um contato mais profundo com aquilo que está se fazendo. Por exemplo, nós vemos os animais agindo com instinto, ok? E nós podemos, não somente pelo instinto, pela vontade, mas também nós somos um instrumento que podemos captar e programar as coisas que nós estamos fazendo. Não agimos somente através dos sentidos. E nisso vai chamar a atenção do Heidegger, porque como levou o ser humano a chegar a esse estágio? O que levou a gente a pensar diferentemente de outros animais? Como é que a gente consegue captar através dos nossos sentidos e dar um objetivo para aquela captação, dar uma interpretação de mundo, ok? Na perspectiva desse filósofo, existir significa ter cuidado consigo mesmo e cuidar de si com propriedade. Isso é importante. Significa compreender-se, assumir-se, ser capaz de perceber e questionar as imposições de forças exteriores, o que nos difere com as outras espécies. Heidegger também afirma que o Dasein é abertura, ou seja, encontra-se diante de possibilidades. É bem importante a gente ressaltar que a filosofia existencialista ele traz muito da filosofia antiga na questão da nossa finitude, ou seja, a certeza da morte, porém, antes dessa certeza, além dessa certeza, nós temos um campo de possibilidades para serem exploradas, ok? Continuando aí. Ele é, o Dasein, né? Antes de tudo, um projeto. Nunca está pronto ou completo, ou seja, o aprendizado sempre sendo constante. Enquanto estiver vivo, sempre lhe faltará algo, pois a completude humana somente pode ser alcançada na morte. Enquanto vive, o máximo que o Dasein pode alcançar é a consciência da morte. Uma coisa que a gente pode tratar desse sempre lhe faltará algo é, por exemplo, você alcança um determinado objetivo, você está muito feliz e acha que não vai precisar de mais nada porque você alcançou aquele objetivo. Logo, quando aquele objetivo se torna rotineiro, né, no dia a dia, está sempre se repetindo, você vai procurar outra coisa que possa lhe trazer felicidade. Pode ser qualquer coisa, uma atividade, um trabalho, uma relação, qualquer coisa. Ou seja, então, o pensamento de Heidegger, ao tratar do Dasein, né, o ser humano, o ser aí, ele sempre vai ser uma obra inacabada. E nós só vamos completar, né? Ou seja, nós só vamos completar essa obra quando nós chegarmos à consciência da morte. Ok? Então, pessoal, nós temos aí um texto para a gente refletir sobre isso. Olha só, no texto a seguir, Heidegger denuncia que, apesar de todas as possibilidades do Dasein, o homem contemporâneo tem deixado de exercer uma importante forma de pensamento, a de meditar sobre a sua própria existência, a sua finalidade nesse mundo. Olha só, a ausência de pensamentos é um hóspede sinistro que no mundo atual entra e sai em toda parte, pois hoje toma-se conhecimento de tudo pelo caminho mais rápido e mais econômico, ou seja, o cérebro preguiçoso, que eu já falei com vocês, né?
e, ao mesmo tempo, instante com a mesma rapidez, tudo se esquece. A crescente ausência de pensamentos assenta, por isso, num processo que corrói o âmago mais profundo do homem atual. O homem atual está em fuga do pensamento. Pensar incomoda. Essa fuga aos pensamentos é a razão da ausência de pensamento. Contudo, tal fuga ao pensamento deriva do fato de o homem não querer ver nem reconhecer essa mesma fuga. O homem atual negará mesmo, redondamente, essa fuga do pensamento. Afirmará o contrário, dirá, e com pleno direito, que em época alguma se realizaram planos tão avançados, se realizaram tantas pesquisas, se praticaram tantas investigações de forma tão apaixonada como atualmente. Como muitas pessoas falam, nós nunca tivemos uma transformação tão grande como nós vivemos nesse mundo, né? uma renovação, um avanço, e assim vai se perpetuar por diversas gerações. Sempre vai ter esse discurso. A sua particularidade consiste no fato de que, quando concebemos um plano, investigamos ou organizamos uma empresa, contamos sempre com condições prévias que consideramos em função do objetivo que pretendemos atingir. Ou seja, você já tem um plano, né? Você já faz um plano de ação com um objetivo já em mente. Ok? Contamos antecipadamente com determinados resultados. Esse cálculo caracteriza todo o pensamento planificador e investigador. Este pensamento continua a ser um cálculo, mesmo que não se opere com números, nem recorra à máquina de calcular, nem um dispositivo para grandes cálculos. O pensamento que existe faz cálculos com possibilidades continuadamente nova, sempre com maiores perspectivas e simultaneamente mais econômicas. Novamente, o atalho para o caminho mais fácil. O pensamento que calcula corre de oportunidade em oportunidade. O pensamento que calcula nunca para, nunca chega a meditar. O pensamento que calcula não é um pensamento que medita, não é um pensamento que reflete sobre o sentido que reina em tudo que existe. É esta reflexão que nos referimos quando dizemos que o homem atual foge do pensamento, ou seja, ele não faz um cálculo perfeito de todas as possibilidades. Ele tem um objetivo, ele quer alcançar o objetivo, mas muitas vezes ele não medita sobre aquele objetivo, vai pela sua impulsão, por aquela força que lhe move, ok? Então, vou deixar aí para a gente finalizar essa aula, duas questões aí para vocês meditarem e refletir. Olha só, nós vamos discutir. Vocês concordam com a afirmação de que o homem atual está em fuga do pensamento? Por quê? Sim ou não? De acordo com a leitura do texto de Heidegger, estabeleça distinções entre o pensamento que calcula e o pensamento que medita. Dá para a gente separar um do outro? O que calcula, ou seja, espera um certo objetivo, e medita, também espera um certo objetivo, ou analisa todas as possibilidades. Então, a gente fica por aqui nessa aula. É um estudo muito profundo de Heidegger, ou seja, de Heidegger a gente vai assim, mergulhar muito nessa questão desse filósofo alemão e que trata muito sobre o nosso tema atual, ok? Então a gente busca atalhos, a gente hoje parece que está todo mundo sendo especialista de tudo, pode comentar, pode colocar sua opinião em tudo, mesmo conhecendo pouco sobre aquelas coisas. Ou seja, o pensamento ele está sendo fragmentado, está sempre buscando um atalho, né? Ou seja, ele faz o que nós vemos aqui no segundo parágrafo: a crescente ausência de pensamentos assenta, por isso, num processo que corrói o âmago mais profundo do homem atual. O homem atual está em fuga do pensamento, ok? E essa fuga aos pensamentos é a razão da ausência de pensamento, ou seja, falta de conteúdo, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Dá uma lida nesse capítulo, fiquem todos com Deus e a gente se vê na próxima aula, ok? Tchau e até mais.